Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar neste dia 24 de setembro de 2019 com Atualidades Pampa, que é o seu programa preferido de segunda a sexta-feira. Não é só de segunda a sexta, não. É de segunda a sábado, porque agora sábado nós temos os melhores momentos do Atualidades Pampa. Nós vamos começar o programa, como sempre fazemos, nesta noite, com as manchetes. Alguns dos assuntos que foram destaque ou serão destaque nos noticiários. Exatamente. Monteiro Lobato é, então, a nova vítima do politicamente correto. 2 em cada 5 assassinatos no Rio Grande do Sul não têm autoria definida. O Brasil é um dos países que mais confia na imprensa no mundo. E aberto o processo de impeachment para Donald Trump. Eu sou contrário à escatologia. E eu vou explicar por quê. Balança comercial brasileira. Que superávit. O tão esperado e tão comentado discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Tudo. Quando você pensa que já viu tudo, que tudo já aconteceu, eu quero dizer aos senhores que sempre vai ter mais uma coisa. Pois a Justiça decidiu que um ganhador da quina, da Mega Sena, não terá o direito de receber o seu prêmio de mais de 16 mil reais, porque demorou para apresentar o bilhete. Isso aconteceu em Minas Gerais e ele tem, todo apostador que ganha alguma coisa, ele tem até 90 dias para se apresentar e reclamar. Pois este apostador não fez isso, então a Turma Nacional de Uniformização, TNU, dos Juizados Especiais Federais, decidiu que ele não vai ganhar. É claro que ele entrou na justiça, isso vai ser discutido, mas coisa de brasileiro, né? Acha que as coisas são feitas, não é para obedecer. Parafraseando aqui Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. A regra é clara. Mas que inteligência tá tua é essa? Que perspicácia, dona Maria. Muito. Tu viesse afiado. Hoje eu tô impossível. Hoje tá impossível. Porque assim, não é um desperdício. Prendeu até fazer nó em gravata. Prendeu quando? Hoje? Hoje ou ontem? Ontem. Um dia já. Hoje está comemorando. Um dia de aprendizado. E tenho que trazer aqui publicamente que meu mentor foi o senhor Ayrton Rocha. Eu fui um instrumento de estímulo, dona Maria. Exatamente. Aquelas virtudes que ele possuiria de ser um grande fazedor de nó de gravata. Me estimulou muito o senhor Ayrton. E agora vamos falar sério? Não, mas Não, podemos continuar assim também, não tem problema, nós temos bastante tempo. Não, porque assim, veja só, até aí o Rocha pode até nos ajudar. Não é um desperdício do judiciário envolver tudo isso? Pô, tem 90 dias, apresentou no 91º, perdeu, pronto. Regulamento, né? A regra é clara, né? Aí agora entra na justiça, teve que envolver decisão jurídica, pra quê? Regras é clara. São feitas para serem burladas. cumpridas. Mas aqui são burladas, aqui são né? burladas. O brasileiro tem muito disso, né? E aonde que caiu? Na justiça de novo. E aí, mais uma vez, o judiciário emperrado. Acabou o prazo, perdeu o Playboy. Eu não duvido que ganhe ainda. Também não duvido que consiga chorar. Dona Ana, como vai a senhora? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Muito bem, cumprimentos pelo trabalho no Grenal do último sábado, seu e das suas colegas todas. Não tivemos oportunidade de cumprimentá-la ontem. Foi boa experiência? Foi a tua primeira narração de jogo? Eu não narrei, eu comentei, né? A Valéria Possamay, que teve a responsabilidade, foi a segunda experiência dela, e eu falo, com uma mensagem de Haroldo de Souza, eu falo, se as minhas pernas tremeram, imagina as de Valéria Possamay, que estava comandando essa jornada, que foi um resultado de 4-0 para o Internacional. As meninas coloradas jogaram muito bem, acabaram sendo avassaladoras sobre o Grêmio, que a Patrícia Guzmão teve uma certa dificuldade em entender o esquema tático das coloradas, que tinham um preparo físico muito superior, acabaram levando vantagem pela experiência, né, também das suas jogadoras. Eram muito diferentes os times? Não muito diferentes, mas a capacidade física e também o esquema tático, o Internacional veio muito organizado, né? O Marcelo, que é o técnico, acabou tendo uma leitura de jogo interessante, trabalhando nos pontos fracos do Grêmio, principalmente nas improvisações, né? O Grêmio tinha 5 meninas no departamento médico, 5 atletas no departamento médico e com 11 contratações, então ainda não tem aquele ritmo esperado, é só a terceira rodada do Gauchão, porque o calendário feminino é um pouco diferente do masculino. Os estaduais começam depois do final do Brasileirão.
Brasileirão, que está sendo definido então no próximo domingo entre Corinthians e Ferroviário. O primeiro resultado foi 1-1, então agora as corintianas em casa esperam decidir para mais um campeonato, né? Que elas já são as atuais campeãs do Brasileirão. Muito bem. Doutora Roberta, a sua manchete de hoje? Pois é, Magda. O Brasil é considerado um dos países que mais acredita na imprensa no mundo. O Sindirádio, que é o Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul, inclusive presidido pela nossa diretora Cristina Gadré, apresentou um estudo que foi feito com 27 países. E ele traz o Brasil como um dos que mais confia na imprensa, junto com a Alemanha. À frente do Brasil e da Alemanha está a Índia, onde 77% da sua população acredita na sua imprensa. A China, em segundo lugar, com 65%, 67%. E a Alemanha e o Brasil, 65% da nossa população acredita na sua imprensa. O estudo também identificou algo que eu achei bastante relevante para nós aqui. O rádio, Marne, e a televisão são as plataformas com maior credibilidade entre a população. 65% da população confia no rádio e na televisão. Só depois vem os sites, com 58%, e jornais e revistas, 47%. Então eu trago esses dados para a bancada para a gente conversar um pouco sobre a importância, o papel que nós desempenhamos no jornalismo e na cultura e na preparação do povo em se posicionar diante do que acontece na nossa realidade. Nós estamos num mundo globalizado, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e a gente tem essa responsabilidade. E o papel da fake news, né, Marne? É verdade. A carreira do comunicador, que nós somos todos comunicadores, né? Os próprios políticos também são comunicadores. É uma carreira que ela tem que ser plantada através de anos. Ninguém se torna um grande comunicador, ninguém cria credibilidade em 1 mês, 2 meses, 6 meses ou 2 ou 3 anos. Precisa muitos anos. Elas precisam conhecer você, precisa conhecer o seu trabalho, a sua seriedade, como você encara a sua vida profissional. E eu sempre torno a dizer e repito enfaticamente que a disciplina é o fundamental na vida. A disciplina é fundamental em tudo, na sua casa. Se não tiver ordem na casa e tal, as coisas descambam. Então, o importante de tudo é isso, você ter credibilidade, você criar credibilidade. Errar, todo mundo erra, nós somos seres humanos. Mas você criar essa credibilidade através de tudo aquilo que você fala. Isso eu falo no comunicador, não o ledor de notícias. O ledor de notícias, na televisão, nós temos um TP e vai ler notícia. Hoje, blá, 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 blá. Não emitiu nenhuma opinião. É outra coisa, o ledor, o locutor de notícias. Né? Locutor, apresentador, comunicador, são profissões completamente diferentes. Então, as pessoas acham que tudo é só ter um canudo de jornalista. Não é verdade. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência de vida, você tem que ter uma série de coisas e plantar na sua trajetória, né, durante todos esses anos para ter um nome, para criar. Muitas pessoas, se você tem opinião, fatalmente alguém não vai gostar das suas opiniões, porque o mundo é feito do contraditório, especialmente do contraditório. Então é muito importante que a pessoa mantenha coerência com aquilo que fala. Eu não quero dizer que a pessoa não possa mudar de pensamento, que a pessoa não possa aprender e verificar que aquilo que ela falava estava errado. E a pessoa pode mudar, porque o mundo é feito de mudanças, não exatamente de usar antolhos permanentemente. Então, ser comunicador é uma coisa fantástica. Agora, de muita responsabilidade num país de tanta mentira e de tanta hipocrisia, dona Magda. E hoje, Magda... Nem sempre as pessoas têm talento para isso. Isso é uma coisa que tem que ter talento, porque tem coisas que tu não consegue aprender, que é o teu talento, é a tua comunicação nata. Tem nada a ver com o banco da faculdade. E hoje, com a tecnologia, a gente ainda tem uma forma de aproximar ainda mais as pessoas. Então, esse comunicador, ele ainda tem mais uma responsabilidade em função de uma carência que se percebe do público, como no papel de influenciador. Né? Ainda tem, assim, é algo, eu não sei se é uma falta de ídolo, eu sou um entusiasta desse avanço das mídias e da coisa da comunicação, e o que mais, dentro do que é feito profissionalmente, nada me surpreendeu, assim, nesses avanços, me parece dentro do que se esperava. O que me surpreendeu nos últimos anos foi a postura do público que consome.
É uma exigência, né? Não, mas é muito mais uma carência do que exigência em si. É uma necessidade por um ídolo, né? Essa coisa do mito, tá mitando e você tem ali, de repente, da noite pro dia não nasce. Neologismo, é mitando? Não, é mitando. É do verbo mitar. Assim, né? Então, tem... Eu mito, tu mitas... E eu vomito. Mas que grosseria, doutor Mário. E outra coisa, Desculpe. eu costumo acompanhar, por exemplo, essa programação ao vivo, transmitida ou pelo Facebook ou pelo YouTube, e acompanhar os comentários que são feitos. E uma coisa que me decepcionou muito, porque eu pensava que com essa chegada dessas formas de aproximar, a gente pudesse ter um ganho, uma riqueza nisso. Mas é assim, você está debatendo lá um tema interessantíssimo, de 10 comentários, 9 são... tira essa gravata. Tá com o olho feio hoje. Tá com... Você fala assim, poxa, você tem uma oportunidade de, né, manifeste, debata, de repente se responde. Aí depois, me responde agora, não estão lendo, não estão comentando. A gente passa por isso aqui. Né? É um comportamento quase que de quem se adona, né? Aquele programa, aquele conteúdo passa a ser seu, mas muito mal aproveitado. Agora... Não só para trazer um acréscimo ao que o Marconi fala, eu acabei de pesquisar porque eu li mais cedo, mas queria ter certeza dos números associados a essa matéria, que o Emmy, que é uma das premiações mais famosas dos Estados Unidos, aconteceu nesse domingo e teve uma queda de 32% na audiência da televisão americana. Isso equivale a 6,9 milhões de telespectadores. É a pior audiência de todos os tempos desta premiação, mas ela foi um sucesso recorde em interações nas mídias sociais. Ou seja, ela teve um aumento de quase 20% de pessoas que falavam, usavam as hashtags oficiais e também não oficiais desta premiação, porque as pessoas não estão mais assistindo a televisão. As pessoas se utilizam às vezes do Twitter, do Facebook, para fazer recortes e criarem as suas próprias transmissões. Assim elas conversam entre elas, justamente porque é algo que se comentava das roupas, dos erros que acontecem ao vivo, até dos shades, que a gente fala, né, que são aqueles momentos em que as Kardashians, elas subiram ao palco e falaram que elas são apenas pessoas normais, que vivem vidas normais e só filmam isso. Todo mundo caiu na risada, porque sabem que são as irmãs mais produzidas, tanto de plástica como também da falsidade do que acontece no dia a dia delas. Então esse shade viralizou e acabou se tornando mais importante que a própria transmissão. O Oscar aconteceu a mesma coisa. O Oscar também foi uma queda brutal na audiência pela televisão, em compensação nas redes sociais, e até as ligas esportivas estão fazendo isso. Exatamente. A NFL está trabalhando agora de futebol americano para ir para transmitir pelo Facebook. Trazendo essa importância do papel da imprensa ao comunicar, ao trazer uma notícia, eu vou pegar para o meu assunto, porque foi exatamente o que aconteceu comigo hoje, interessante. Eu não consegui assistir ao vivo o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Sim. Mas eu logo em seguida comecei a escutar as críticas referentes ao discurso. E num primeiro momento eu me assustei, eu disse, não, mas será que foi tão enfático? Será que foi tão violento? Será que foi tão agressivo realmente? Porque a maior parte dos comunicadores que eu escutei disseram exatamente isso, que o discurso tinha sido agressivo demais, que o presidente Bolsonaro tinha perdido uma grande oportunidade. Ele que falou durante meia hora, foi um discurso um pouco maior, né, do que o outro, da outra vez que ele tinha feito por cerca de 6 minutos. É a segunda vez que ele se pronuncia internacionalmente. E aí eu fui atrás do discurso, então, para saber exatamente o que tinha acontecendo. E no meu ponto de vista, foi um discurso forte, realmente foi um discurso forte. Mas o que ele fez... Em primeiro lugar, ele manteve uma coerência naquilo que ele sempre disse. Desde a época de campanha, ele continua repetindo a mesma coisa. Não dá para dizer que ele é diferente daquele Bolsonaro que foi eleito, exatamente. Ele continua exatamente com as suas mesmas posturas e com as suas mesmas posições. Segundo, na minha interpretação, em diversos assuntos, ele colocou os pontos nos is. Com relação ao socialismo, que acredito que muita gente concordou com ele, ele falou de Cuba e ele falou da Venezuela. Ele falou que o Brasil passou por um momento que ele poderia ter virado, né, uma república socialista e tudo mais. Com relação a Cuba, ele deixou bem claro que os médicos cubanos que vieram para o Brasil, eles não tinham nem liberdade, nem dinheiro. Porque Cuba ficava com cerca de 70% do valor do salário do médico cubano. Ele apontou tudo o que está acontecendo na Venezuela e que as pessoas estão abandonando a Venezuela. Então ele colocou que o socialismo, as pessoas não têm nem liberdade, nem dinheiro.
Ele falou do liberalismo econômico que está sendo implantado no nosso país. E é verdade, nós mudamos o foco da economia, nós estamos abrindo as portas do país para um liberalismo e para um capital estrangeiro entrar no país. E claro, daí no ponto mais polêmico, que era o mais esperado, com relação à Amazônia. Nesse caso, ele mostrou dados e tudo mais, que o Brasil hoje explora menos território na área de agricultura e da agropecuária do que países, por exemplo, da Europa. Disse que o país se preocupa sim com a Amazônia, se preocupa sim com a preservação, apontou, e é o que eu gostaria, que dá para fazer tudo, dá para unir agricultura, dá para unir desenvolvimento com preservação, que é o que eu gostaria que realmente acontecesse, mas daí ele tocou num ponto realmente um pouco mais delicado e citou o espírito colonialista de um país no qual ele não disse que foi a França, mas ficou óbvio, tanto é que o Macron depois respondeu dizendo que ele não tem interesse econômico nenhum, ele pensa nas pessoas e disse que a Amazônia não é um patrimônio da humanidade, que a Amazônia é do Brasil. Nesse ponto ele foi bem ríspido, realmente, ele colocou assim, e ele disse sempre que ia dizer que a soberania do povo, né, acima de tudo, e talvez nesse ponto não tenha deixado uma brecha para de repente ter uma comunicação com os outros países e tudo mais. Mas eu não achei um discurso que distanciou o Brasil dos outros países. Eu acredito que ele foi lá e disse aquilo que ele sempre colocou desde sempre. Então, e mais, Magda, eu acredito que ele foi bem instruído nesse discurso. A gente nota que ele foi muito bem instruído. Muito bem instruído. Tem alguns que não gostaram. O governador do estado de São Paulo disse que ele foi muito mal, o Dória, mas o Dória critica sempre. E aí um ponto. Pro Dória é só ele que é bom na comunicação. Exatamente. Um ponto que me chama muita atenção é que hoje em dia a gente tem assim, ou aqueles que adoram o Bolsonaro, que daí amaram o discurso, ou aqueles que odeiam o Bolsonaro, e aí eles odiaram o discurso, mas é muito difícil um distanciamento crítico para saber que ponto que foi bom e que ponto que foi ruim. Talvez não tenha sido de todo ruim ou de todo bom. Então as pessoas precisam aprender a analisar com um pouco menos de paixão, ver o que realmente deu certo ali, o que ele conseguiu comunicar e o que poderia seria um pouco melhor. Elas acham. Exatamente. Mas porque a tendência é ir atrás do que o outro disse. Ou os que não gostam dizem isso. E uma coisa que eu observei, já vou passar para ti, Marconi, uma coisa que eu observei, ele essa vez usou um teleprompter, que foi muito bom. Ele se deu muito bem com o teleprompter. E, diferentemente do Trump, que também usou um teleprompter, mas o Trump que já é macaco velho, ele já sabe... Apresentador de televisão? Apresentador de televisão. O presidente Bolsonaro usou um teleprompter, ele tinha 2 teleprompters, pela maneira que ele estava lendo, tá? E eram blocos de fala, porque ele não deve estar acostumado ainda com o teleprompter que vai rolando, vai girando. Então ele tinha, assim, meia dúzia de frases nesse, aí ele virava para o outro. Foi muito bem o discurso dele, foi muito bem, eu penso assim. Questionamentos, todos tiveram questionamentos também com qualquer outro. Falou no Trump, alguns acharam ruim também, mas o Bolsonaro, entre as suas qualidades, eu penso que é uma qualidade, ele é fiel, ele gosta do Trump. Ele gosta do Trump, ele quer o apoio do Trump. E ninguém estava esperando que o Trump fosse falar no Bolsonaro também, né? Marconi, sobre a análise da Carla a respeito do que ela leu, né, sobre o discurso, no dia 19 de setembro eu citei aqui, fiz questão de anotar que no dia do discurso eu ia trazer de volta, que nós já tínhamos aí praticamente 2 formatos de matéria pronta. Falou mais moderado, cedeu a pressão. Falou mais grosso, falou um pouquinho mais grosso, é intransigente e agressivo, envergonhando o país lá fora. Deu a alternativa B, né, em função aí da postura esperada de Jair Bolsonaro. A gente já sabia como é que ia interpretar. Infelizmente, né, já estava desenhado aí a interpretação por parte da extrema imprensa. Dona Magda, eu vou abordar a partir da fala final da Carla, porque o Bolsonaro, como se diz, Bolsonaro foi o Bolsonaro. Ele foi o Bolsonaro sobre isso. Mas o que nós temos que mudar um pouquinho, Marconi, é que ele não estava falando para o Brasil.
Ele não estava falando para aqueles que confiam nele, que acreditam nele, ou que conhecem ele, reconhecem o estilo dele de ser. Ele estava falando para o mundo. Então, o que nós temos que analisar aqui é se o discurso dele, como repercute no mundo e que benefício traz para o Brasil o discurso dele. E, primeiro, não foi um discurso diplomático. Foi um discurso de Bolsonaro mesmo. Então, se nós hoje temos uma figura do Trump, como é que é a figura do Trump? A gente já criou um perfil dele. O Bolsonaro, ele criou para o mundo um perfil dele. O que para mim interessa, e nisso eu tenho sido uma voz distoante aqui na bancada, é que eu tenho brigado pela questão de que a eleição terminou. Eu tentei de que achava que o Bolsonaro deveria, no início da sua gestão, tentar ser presidente de todos. Não, e ele marca a posição que ele é presidente de um determinado grupo e ele vai morrer com aquele grupo, e aqueles que, como disse a Carla, que o apoiam, concordam com isso, mas eu não. Ele é meu presidente hoje, eu gostando dele ou não gostando dele. Tá? Então, quando ele vai para o discurso, tem a oportunidade de falar para o mundo para ouvi-lo, entrar em choque com países da Europa, não na parte de ideologia, que aí ele firmou posição e que eu respeito muito, né? Mas na questão ambiental, que é crucial, ele insistir no rompimento com a França, insistir no choque com a Alemanha, que são países condutores, formadores de opinião no mundo, eu não consigo achar que o Brasil terá benefício com isso. Então, cara, eu quero analisar, não dentro do ponto de vista, porque como tu disseste, bem, quem gosta do Bolsonaro gosta, quem não gosta vai dizer que não gosta, e essa matéria eu tenho passado, eu vou esperar, e vamos esperar, porque em 2, 3 dias a gente consegue firmar uma convicção, como o mundo vai ter lido o discurso do Bolsonaro. Deixa eu só fazer um interregno aí de vocês. Eu acho que talvez algumas pessoas não tenham assistido o discurso do Trump. Então a gente está falando sobre uma coisa que muitas pessoas não sabem o que a gente está falando. Do Bolsonaro. O que eu disse? Trump. Não, Bolsonaro, claro. Então, assim, vamos dar uma olhada. Não é o discurso na íntegra, foi um discurso de 30 minutos, é óbvio, mas para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Em meu país, tínhamos que fazer algo a respeito dos quase 70 mil homicídios e dos incontáveis crimes violentos que anualmente massacravam a população brasileira. A vida é o mais básico dos direitos humanos. Nossos policiais militares eram o alvo preferencial do crime. Só em 2017, cerca de 400 policiais militares foram cruelmente assassinados. Isso está mudando. Medidas foram tomadas e conseguimos reduzir em mais de 20% o número de homicídios nos 6 primeiros meses do meu governo. As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. Ruxa, eu vou discordar de ti que ele falou só para os brasileiros que gostam do discurso dele. Não, ele falou para o mundo aquilo que ele pensa. Ele não poderia ter falado diferente daquilo que ele pensa e daquilo de como ele está agindo. Se ele fosse diferente, ele seria hipócrita. Exatamente, é isso que eu penso. E então, a ele imprensa falou... hoje estaria dizendo que ele cedeu a pressão, Claro. que ele mudou a postura, decepcionou seus eleitores. A pior coisa do mundo é o vocês, presidente mas fraco. vocês sabem o que é diplomacia? É outra coisa. Diplomacia é outra coisa. É onde a gente busca ajustes com países para atingir um determinado objetivo. Às vezes, recuar em alguns pontos, porque se marcar a posição, por isso que eu disse, eu não vou entrar nas questões dele, Bolsonaro, ideológicas, porque elas para mim não são importantes e não são importantes para o mundo. O mundo não vai mudar seu comportamento porque o Bolsonaro é ideologicamente A ou B ou C, não é isso. Nós estamos discutindo as questões que são entrecomuns, as questões que se entrelaçam, o que o discurso dele pode ter calado positivamente para o Brasil e o que pode ter prejudicado ainda mais a imagem do Brasil. É essa discussão que eu propus. Eu falei em diplomacia e não em Bolsonaro mudar aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Eu acho que haveria maneiras de se posicionar e maneiras que realmente interessassem, porque o mundo inteiro queria saber como ele se posicionava em relação à Amazônia. Ele também trouxe uma informação muito importante a respeito dos vistos e também da intenção
de aumentar os países que não precisam, né, aqueles visitantes que não precisam de visto para ingressar aqui, alguma coisa especializada, algum tipo de documentação, justamente para incentivar o turismo. A gente fala que nesses discursos é mais importante, às vezes, tu ter um cartão de visita positivo, porque, de fato, como a gente já trouxe aqui, a própria Roberta se manifestando, que nesse tipo de encontro, as reuniões que realmente importam, os acordos que realmente importam são por portas fechadas, por investidores. Eu falo, às vezes, os políticos estão lá só para fazer, a gente fala assim, uma apresentação, o que realmente importa. E eu discordo também no ponto de ele falar, está governando para todos, porque ele foi muito claro em colocar os seus valores cristãos, que eles estão se influenciando, serão uma marca do seu governo e serão sim regência. A gente fala de uma reunião da ONU, onde se fala também da pluralidade religiosa, associando talvez que quem não tem esses valores não tenha conceitos corretos e acertados, até citando minorias e como os direitos humanos acabam influenciando em perder os valores familiares de uma população brasileira que está em decadência. Então acho que isso poderia ter ficado, não digo que ele estaria indo contra os seus ideais, mas talvez não citar de uma forma tão enfática, poderia sim que possibilitar que ele tivesse relações mais tranquilas e agradáveis com as pessoas que estão lá também cumprindo um protocolo. O próprio Donald Trump teve, na sequência, foi ele que discursou e falou também com os presentes no evento, e ele foi bem mais tranquilo, falando até a respeito da globalização, do amor que deveria existir, mas que as fronteiras existem nos Estados Unidos, que assim se manterão, porque o patriotismo fala, os grandes líderes defendem as suas nações, e se assim defendem as suas nações, são importantes protegê-las de qualquer forma. Muito bem, alguém mais quer falar sobre isso? Não, o que eu acho que eu entendo é que o Bolsonaro, ele, por ser essa figura Bolsonaro, mudou, saiu um ataque que era mais aberto, digamos, e entrou um que é mais agudo. O Bolsonaro deixou claro a sua postura, o mundo também já conhece a postura dele. As outras lideranças mundiais já sabem que ele é Jair Bolsonaro, é uma pedra sem polimento mesmo, chega e fala o que tem que falar, não é nenhuma novidade, não é nenhum estranho, apesar de o site da ONU constar lá Michel Temer como presidente do Brasil, né? Mas eles talvez tenham se atrapalhado um pouquinho, mas não é nenhum estranho, e é como num jogo de pôquer, né? Você tem ali, o Bolsonaro chega casando todas as fichas sempre. É uma postura, né? É o estilo dele, gente. Ele não é vaselina e ponto. As pessoas não têm que entender, tá bem, ele tem que ser diplomata, não sei o quê. Em algumas questões, mas o Trump também não foi diplomata. O Trump também não foi simpático, não foi queridinho. Ou foi? Eu assisti os dois discursos. Não foi. Mais ou menos, né? Ele foi assim, não tão direto, né? Como não foi tão direto? Ele atacou as mesmas bandeiras que o Bolsonaro tinha atacado, né? E não fez bonito pra quem. O pessoal de Cuba estava bem complicado. Tanto que o próprio Trump, ele falou durante o discurso do Bolsonaro com a imprensa lá fora, né? Aí não prestaram atenção no discurso de um e outro, eu me refiro. Não tinha quase ninguém assistindo o presidente Bolsonaro. Porque foi o primeiro discurso e como bom evento no mundo inteiro, eu fiquei surpresa, achei que lá com toda aquela pompa, aquele protocolo, ia começar no horário, as pessoas... Não tinha metade do auditório ocupado. A imprensa estava do lado de fora, esperar o Trump. Enquanto o Trump dava entrevista, o Bolsonaro falava lá dentro, entendeu? Então, assim, eu acho que foi bem, foi muito bem, é o jeito dele, ele falou como ele tem que ser, e protocolo é protocolo, mas o que a gente vai fazer? Eu acho que ele valorizou demais a Cuba, sabe, sinceramente, eu acho que ele falou demais em Cuba, não deveria ter falado aquilo, ter apenas citado o comunismo em Cuba, que fracassou, que o fracasso de Cuba, todo mundo sabe o fracasso de Cuba, a pobreza que é Cuba, né, um dos países mais pobres do mundo, num regime que iniciou-se em 1959, lá com a invasão, com a fuga do Fulgêncio Batista e com o Fidel Castro. Agora, o Bolsonaro, eu vou repetir aquilo que eu disse, ele não poderia ser diferente do que ele foi hoje. Então, as pessoas que esperavam, que teriam a vontade de que ele fosse, como disse o nosso Ruschel, apelasse para a diplomacia, mas ele não é um diplomata. Ele não tem nada de diplomata, ele é como ele é, ele fala as coisas que ele pensa e essas coisas às vezes saem caro para ele próprio. Quantas vezes a gente diz determinadas coisas? Isso é Dr. Freud. O inconsciente fala na frente. Dr. Freud dizia o seguinte, mais de 90% do que nós falamos é produzido pelo nosso inconsciente.
Isso é Dr. Freud, não pelo consciente. Então, às vezes, o inconsciente da gente determina determinados atos que são falhos a posteriori, quando você vai analisar, poxa, mas por que eu vou falar isso? Então, é um inconsciente. Ele age dessa forma. Bolsonaro foi eleito por 57 milhões de pessoas porque pensavam absolutamente da mesma forma que ele. Se ele vai ser reeleito, aí já é outro problema. Aliás, a minha manchete de hoje traz isso, hein? Quanto o Brasil, onde é que está a notícia aqui? Olha aqui, é impressionante a balança comercial brasileira. Sabe quanto é o superávit da balança comercial brasileira esse ano? 33 bilhões 540 milhões de dólares. Superávit, dona Roberta, doutora Roberta, de 33 bilhões 540 milhões de dólares. Eu fico nervoso, até que é muito dinheiro. 33 bilhões. Esse é o país que está ruim, que está caindo. E são os adeptos da escatologia, que é a doutrina do fim do mundo. Por isso que eu acho importante que, mais do que discurso, o que importa é a atitude. Então, assim, um diplomata nunca vai ser totalmente confiável, porque um diplomata precisa agradar. Quem fala a verdade vai desagradar alguém. O Brasil está precisando e está clamando por verdade, uma vez que a gente vem de muita corrupção, de muita falcatrua, como diz o Chicão, usando o termo dele que não está hoje aqui. Então, na verdade, o principal é que o Bolsonaro siga com os acordos, abrindo a conversa com vários países que estão interessados nas nossas riquezas e fazer negócios e se abrir para o mundo, como ele se abriu. Eu gostei muito do discurso dele, gostei muito do discurso do Trump, achei que o Trump foi muito inteligente numa jogada que está acontecendo nos países do Oriente Médio, uma questão com o Irã, ele se posicionou muito bem. E eu acho que isso aí é muito mimimi, porque a ONU, bem na verdade, o que ela está fazendo no mundo? É só mimimi. Sem mimimi, eu peço a atenção de todos vocês, porque eu tenho um recado muito importante para dar para vocês agora. Eu quero falar sobre a clínica Dr. Elísio Marques da Silva, que percorreu uma longa trajetória e, finalmente, hoje, nós podemos afirmar que é uma clínica digital. Diante disso, não há o que negar. Vocês vejam pelas imagens, pelo que a gente diz, ela é uma clínica privilegiada de dentistas que buscam aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades dentro da odontologia, baseada em evidências científicas. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva sabe que mais do que criar sorriso e restaurar confiança, é você dar autoestima também para as pessoas. Portanto, se você procura uma experiência, agilidade, dedicação, ligue, marque sua consulta e tenha um sorriso que você merece. Ligue para o telefone que está aparecendo aqui na tela, que é o 51-3204-3204 e agende já. E transmitindo sempre um forte abraço do Dr. Sorriso para os nossos telespectadores. Carla. Aqui no youtube.com/TV Pampa, os nossos telespectadores já estão se manifestando, respondendo ao Mar de Barcelos. O Luiz Olavo Rodrigues Pereira diz: Bolsonaro sempre inquestionável, 2022 é com ele. Também aqui no YouTube, o Bino Santos dizendo que o Ruschel falou tudo. Já a Maria Maciel concordando comigo, o presidente falou o que ele pensa sobre o Brasil e foi claro em seu discurso. São as manifestações dos nossos telespectadores no youtube.com/TV Pampa, o nosso canal, que você pode tocar lá o sininho da notificação e saber sempre quando estamos ao vivo. Ana. E também a gente falou bastante do Trump, uma notícia que causou bastante, porque a imprensa até estava esperando o presidente americano, porque supostamente teria vazado uma conversa dele com o presidente da Ucrânia, onde ele teria incentivado o presidente a investigar o filho do seu principal rival, Joe Biden, que vai disputar então as próximas eleições americanas. Ele disse que não teria problema nenhum em falar sobre a conversa e divulgá-la, já que ela estava causando tanto furor, é como a gente fala, essa questão das mensagens do Telegram. Ele falou, liguei mesmo, conversei e posso publicar essa conversa sem nenhum problema, e foi o que de fato aconteceu de maneira interna. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos teve acesso a essa conversa e entendeu que o Trump então se utilizou de um poder como presidente e como político que exagera os deveres da Constituição. Então foi aberto um processo de impeachment, foi hoje à noite
teve uma coletiva extraordinária onde se falou sobre o assunto e agora nós traremos essa cobertura completa do que primeira vez que ele está sendo, então, impeachmentado, podemos dizer assim. O Biden está tomando uma surra da Elizabeth Warren. né? Tomando uma surra, ouviu o discurso? O curioso que, em se comprovando essa denúncia, né, vindo tudo à tona, é exatamente o que basicamente derrubou a candidatura da Hillary, né? A mesma coisa com os e-mails, né? A questão de usar o poder, né, parlamentar para se utilizar, e no caso do Trump é pior por ser E o assédio sexual do seu Biden, hein? Ah, bom, mas... Bom, isso aí é outro assunto. Eu quero conversar com vocês, quero comunicar a vocês que André Luiz Pitan, tenente-coronel da BM, que foi julgado e foi indiciado por corrupção e envolvimento com milícias lá em Pelotas, acabou sendo condenado. Foi condenado por corrupção e envolvimento com milícia. Foi em abril de 2016 que o Ministério Público desencadeou uma operação que reprimiu uma empresa de segurança que, na verdade, trabalhava como uma milícia, atuava como uma milícia. Ele foi condenado, então, por corrupção passiva. A pena de 2 anos e 8 meses de detenção foi estabelecida pelo Conselho Especial da Justiça Militar. É claro que isso é em primeira instância, né? Com 4 votos de juízes militares, todos oficiais, e 1 voto de juiz civil. Mas são os resultados que a gente tem, que às vezes a gente perde os assuntos, né? A gente aponta os casos, a barbaridade, e depois a gente não dá o andamento destes assuntos. Tua manchete, Ruxo, Vamos seguir, então, na linha policial, dona Vamos lá. Tem a ver com a minha manchete, porque eu abri dizendo que 2 em cada 5 casos não se consegue identificar a autoria. Isso, na verdade, é uma amostragem que foi pego em agosto de 2017, foram pegos 82 casos e deixou-se passar 2 anos e foi ver o que tinha acontecido com esses casos. Primeiro que impressiona, 22 dos 82 eram suicídios. É um número, não é a matéria, mas é um número que impacta. Mas eu vou deixar fora. Então, dos 82, 22 eram suicídios. E dos 60, apenas 36 houve a identificação de quem era. Isso realmente é um número que preocupa muito, porque dá a sensação de impunidade, dá a sensação de não resposta da sociedade, né? A nossa chefe de polícia, a doutora Nadine, que faz um trabalho que eu reputo como excepcional, uma coisa assim, superando todas as estatísticas, ela foi instada a se manifestar sobre essa pesquisa. Ela não contraditou pesquisa, porque pesquisa não se contradita, né, se examina, mas ela trouxe números atuais. Ela disse que, ao contrário, que este ano estão conseguindo atingir 70% da identificação das autorias. Então, isso é um avanço extremamente significativo, e eu tenho defendido aqui as operações da polícia, atuando na prevenção, atuando nos serviços de inteligência. Vocês devem ter visto aqui, porque eu tenho cuidado de trazer, né? Quando se faz operações 20, 25 cidades do interior, né? Às vezes se mobiliza 2 mil policiais civis, se faz busca e apreensão, se faz a prisão de várias pessoas. E isso é trabalhar na prevenção. A segunda questão, que é relevante também, que eu trago para a reflexão dos nossos telespectadores, é que as 3 cidades continuam sendo Porto Alegre pelo seu tamanho, mas Alvorada e Viamão, e eu não quero estigmatizar o município, quero apenas trazer o dado e dizer que temos que nos preocupar, com a Secretaria de Segurança se preocupar, mas são os municípios onde mais ocorre, com mais frequência ocorrem esses crimes. E a gente é obrigado, então, a fazer o casamento com a questão do tráfico. É onde o tráfico é muito forte. E o tráfico, ele tem um tribunal paralelo que a gente acompanha, né? Que é a queima de arquivo, é a briga de espaço, é a briga pela droga, a briga pelo público consumidor da droga, que eleva, às vezes, esses índices. Então, a doutora Nadine, que eu insisto, que vem fazendo um trabalho extraordinário, ela aponta números muito melhores, mas nós devemos especialmente ficar atentos. E não tenha a mínima dúvida, dona Mari, enquanto não houver uma política mais severa de enfrentamento em relação à questão das drogas, porque ela é um municiadora, ela alimenta, né? Ela potencializa todos os índices de criminalidade, todos os índices de pegar o nosso jovem lá na escola e tirar e jogar no crime, porque ele está lá vendo seus pais passando dificuldade, às vezes pelo desemprego dos pais, e pega um dinheiro fácil, ele pega a droga, vai ali para a esquina e já tem dinheiro para toda a família.
Agora você já sabe que aos sábados, 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. 7h30 da noite. Você queria, né? Tinha saudades, ficava muito grande, muito tempo, todo final de semana sem a gente se encontrar. Agora a gente se encontra mais um dia da semana, que é o sábado, 7h30 da noite, com os melhores momentos da Atualidades Pampa. E nas nossas redes também, que podem nos acompanhar durante todo o tempo, né? Exatamente, aqui no Instagram, @atualidades.pampa. O Cláudio, boa noite, @Rafa Marconi, está corretíssimo. Muitos não acrescentam e distorcem o raciocínio. O Luiz Carlos disse que a Ana tá gatona. Obrigada. O que é isso? Poxa, deixa eu ler. A Carla diz, Bolsonaro foi incisivo, enfático na soberania nacional. A Regina, hoje Carla, Magda e Roberta estão de parabéns. E assim são as manifestações. E a Lori Martins, hoje o Dr. Ruschel cometeu um comentário equivocado. O Bolsonaro esclareceu verdadeiramente o que acontece no Brasil. Eu gosto do Ruschel, mas não gostou do comentário de hoje. Isso é normal. Que ela não deixe de gostar de mim, mas isso é normal. que mantenho por ela, né? Muito bem. Aqui no nosso Instagram, @atualidades.pampa. E olha, quero te dizer que no nosso Face, a Yara Bermudes está também. Boa noite, dá elogios a Roberta, sempre correta nos argumentos. E também que faz falta o Vitorino, seu comentário sobre o presidente, como seria. Aí fica no achismo, né, Maria Janete? A gente também não sabe, mas segunda-feira o Vitorino já estará de volta e aí vocês vão poder matar a saudade. Respondendo para a Rua, o José Orlando, as críticas eles não leem. Olha, como você... Bom, eu não vou dizer nada, fala que tu é mais educada aqui que eu. A Simone, tem mais paciência que eu. Melhor sugerir estocar vento nos discursos do que ser verdadeiro. Bolsonaro representa os anseios daqueles que o elegeram. Basta de hipocrisia. Então, realmente, as manifestações são diversas aqui nas nossas redes sociais. Continue se manifestando no youtube.com/tvpampa ou no facebook.com/atualidadespampa ou no Instagram, @atualidades.pampa. Exatamente. Boa noite, Magda. Dona Magda, Isso é antigo. eu posso pedir um pequeno espaço, mas é um pequeno espaço mesmo, que o Grêmio fará eleições no domingo, dia 28, para o seu quadro de Conselho Deliberativo. Né? O Grêmio renovará 180 vagas agora para o seu Conselho Deliberativo. Estão registradas já e oficializadas 2 chapas. Evidentemente, a chapa 1 e a chapa 2. Aquele que estiver com o seu cadastro atualizado vai receber um SMS para fazer, já recebendo a sua senha, para fazer a sua votação através das vias informais, né, das vias de redes. Não precisará fazer presencial. Mas quem quiser matar saudade do tempo de eleição do nosso tricolor, pode comparecer domingo, das 9 às 17 horas, lá estarão as mesas para receber. Como eu disse, são 2 chapas, e eu peço, venha, dona Magda, como estou na chapa 2, para modestamente pedir que aqueles que quiserem me estender o prestígio de estar na mesma chapa que Romildo Bolzan Júnior, que vote na chapa 2. Muito bem, doutor Ruschel, mas olha que tem gente que não vai lhe dar votos. Eu tenho uma senhora, dona Ângela, que ela disse que eu não vou entrar para a final do Prêmio Press. A dona Ângela Armon. Tá nos secando, dona Ângela? É, a dona Ângela Armon. Mas amor nesse coração, não mas tem todos os requisitos, credibilidade, mas é que você gosta aparência. de dizer uma senhora que comia sabão e insistia que era queijo. Vamos falar agora uma coisa legal, pois os nossos clientes pediram e a Center Ótica atendeu. Mais uma loja. Agora no coração da cidade, na Galeria do Rosário, no centro da nossa capital. Um tradicional endereço de Porto Alegre. A opção agora é sua. Center Ótica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, bem no centro de Porto Alegre. E para comemorar essa nova etapa, na compra de lentes multifocais Varilux ou Rodenstock em dobro, presta atenção! Olhem só alguns dos modelos de armações que você vai ganhar inteiramente grátis. Tá prestando atenção? Aí tem óculos femininos, também tem óculos masculinos. Você paga o primeiro óculos e o segundo, lentes e armação, você não paga absolutamente nada.
É ou não é uma notícia boa? Eu tenho óculos masculino aqui também lindo na minha mão. Escolha o seu local preferido e aproveite. Vá a uma das Center Ótica, que você vai ser sempre bem atendido, vai ganhar descontos e presentes. Gostou, Marne, desse modelo de óculos? Lindo, 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 lindo. Muito bonito. Tá cansado, Marninho? Não, estou pensando. Pensando no quê? Estou pensando nos todos os livros que eu ganho todos os dias. Sim. Hoje eu recebi um presente do meu amigo ODG. ODG, as iniciais dele. ODG? ODG, as iniciais. Ele está nos assistindo agora, né? E eu fico muito grato por esse livro, porque é um livro fantástico, escrito por Eric Viard. A Ordem do Dia. Esse é um clássico, se tornou um clássico, A Ordem do Dia, e eu vou explicar por quê. Eu só quero mostrar a capa, que trata, vocês estão vendo na capa, essa capa aí, duas personalidades. Primeiro, o Adolf Hitler, a presença do Adolf Hitler. O Adolf Hitler, a presença do Adolf Hitler com um industrial alemão da época usando a Cruz de Ferro. Ele esteve na Primeira Guerra Mundial. Essa personalidade. Bom, aqui fala, porque tem uma série de nomes aqui. Ele mostra as empresas que estavam junto com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A BASF, a Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz e Telefunken. Algumas das empresas... Esse eu conheço. Algumas das empresas que participaram da ascensão do nazismo na Alemanha. E ele trata esse assunto, eu já li umas 40 ou 50 páginas agora, no intervalo de 1 hora, 2 horas na tarde de hoje, porque eu não aguentei, eu passei esse livro na frente, porque trata de um momento importante do prestígio que os grandes industriais, a família Krupp e outros tantos, né, fabricantes do aço, de aço, Lingen e outros, que deram ao momento importante que passava a Alemanha de ascensão. Quando acontece o Anschluss, que significa anexação da Áustria pela Alemanha, ao Reich alemão em 1938, quando, naquele momento, é feito um plebiscito na Áustria e 92% da população austríaca pede a troca da sua nacionalidade de austríaca para alemã. Vejam só o momento, como estava em ebulição o nazismo. E todo mundo sabe realmente o que aconteceu. A ordem do dia qual era? Ajudar. A ordem do dia qual era? Era promover o nazismo na Alemanha. Todo mundo sabe o horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Então esse livro é profundamente elucidativo. Mais de 1 milhão de cópias vendidas somente na França. Somente na França. Vejam só, e muito obrigado ao meu querido amigo ODG pelo presente que me deu. Marne, deixa eu só fazer uma sugestão, lembrando disso, ouvindo o Marne agora, eu cito um livro chamado A IBM e o Holocausto, que é escrito por um neto de um casal de judeus que foram encaminhados para os campos de concentração, e toda a pesquisa dele que trouxe à tona o quanto a IBM também foi uma empresa muito ativa nesse financiamento do Terceiro Reich. Fundamental. É um livro, eu não me lembro o nome do autor agora, infelizmente, só me veio a lembrança de já ter lido. Mas ninguém sobe se não tiver o financeiro, dinheiro por detrás de tudo isso. Um partido que não tinha absolutamente nada. Tinha um jornal chamado Angriff, que significa alemão ataque, o ataque, né? Esse foi o primeiro jornal que começou, ali começaram as primeiras postagens e tal, e o jornal começou a crescer. Para editar um jornal precisa tinta, precisa papel, precisa impressora, etc. E isso começa a crescer com o prestígio dessas grandes empresas. Olha aqui, os nossos telespectadores a respeito ainda do presidente Bolsonaro, Alex da Praia de Belas diz assim: sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, coitado do Ruschel, kkk. Alfeu Posa Júnior, excelente comentário do Ruschel sobre o discurso de Bolsonaro na ONU. Opinião ponderada e desprovida de paixão. Meus aplausos. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Nossa, esse ser não fez nada além de mostrar o que é e o que são determinados brasileiros. Que bom que não é a maioria. Um ser que não sabe falar, se comunicar, nem agir, resumindo, um lixo. Ele está se referindo ao presidente Bolsonaro. Rafael Neto. Essa terra tem dono.
Ruschel. Foi o recadinho. E o senhor Lima diz assim: boa noite, gostaria que a senhora Carla desse uma lida nas crônicas internacionais sobre o discurso do presidente Bolsonaro. A maioria deles considerou vergonhoso e exagerado ao dizer que o Brasil quase se tornou uma Venezuela, sem falar a falta de empatia no discurso. Parabéns pelo programa. Bom, seu Mário Lima? Mário Lima. O Mário Lima implica comigo. Não, nem sempre. Mas tem muitos que implicam, Mas eles nos assistem. Claro, com certeza, mas a imprensa internacional normalmente tem tomado essa posição de crítica com relação ao presidente. Foi exatamente por isso que ele foi até lá e falou aquilo que ele pensa com eu não coloco como verdade, porque a verdade acaba sendo as afirmações. Aquilo que ele acredita que seja certo para o nosso país, defendendo o nosso país. Achava muito difícil a imprensa internacional aplaudir o discurso do presidente. É que ele acabou dando aquela conotação, digo, talvez não errônea, né, mas que ele teria sido esfaqueado por uma pessoa de esquerda e isso demonstrava como era polarizado e associou... Até a imprensa ficou meio assim, né? Procurou mais informações e também para ele ter usado alguns versículos bíblicos. Questionaram justamente ele como representante de uma nação, trazendo, né? E até... Isso eu já acho mimimi. Não, eu confesso assim que lendo de mimimi. tudo... Isso eu acho mimimi. E uma nação 85% cristã. Sabe o que tem que ver? Vai cuidar da tua e não me incomoda. É só que eu digo assim, essas são as dificuldades, às vezes, de tu estar num palanque que tem algumas bandeiras que... E eu falo assim, por mais que, né, a gente fala, acho que pela história de nós termos, às vezes, pessoas mais abertas e, às vezes, uma mente um pouco mais, vamos dizer assim, de minorias, que o Bolsonaro não tem, e por terem levantado essa bandeira, se estranhou inicialmente. E até alguns dados que foram, né, colocados, já foram colocados que não estavam certos. Eu sou capaz de fazer uma aposta com vocês. Vamos pegar discursos antigos de outros presidentes brasileiros? Porque a gente está só se baseando no discurso do Bolsonaro agora, porque o momento é esse. Quantos não disseram bobagem? O da Dilma correu hoje. Quantos não disseram asneiras? Quantos não foram piores que o Bolsonaro? E outros líderes mundiais. E o resultado? Qual é o resultado que nós tínhamos? Olha o país do jeito que está. E os outros falaram bonito. E outros líderes. E aí, quando, por exemplo, o Lula, que tinha o apoio, né, todo popular e tudo mais, e da imprensa internacional, porque souberam muito bem vender, à época, uma imagem do Brasil e tudo mais, e da sua ideologia... O Lula nunca foi criticado. Isso que eu tô Dilma dizendo. Não foi criticada. Vamos olhar. Agora, o Bolsonaro já era previamente sabido que ele seria criticado, falasse o que falasse. Vamos falar sobre uma coisa que ninguém vai criticar. Você sabia que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação? Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar o horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Atenção, meninos! Além disso, também executa depilação egípcia, aquela com linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparece na tela ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. Eu pergunto, o que você está esperando? Pelo 100, Danilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar, Marne Barcelos. Eu só queria dizer que é muito simples ser socialista, comunista, manifesto comunista, o capital, etc., com cartão de crédito Gold ou Black. É isso aí, Marne Barcelos. Aí é fácil. Aí é fácil. Pregar a utopia marxista, porque quando Marx escreveu em 1850, na época da Revolução Industrial que se iniciou na Inglaterra, era uma vergonha como os operários, o proletariado era tratado. Hoje a coisa mudou, hoje a coisa é totalmente diferente. Não podemos voltar para o ano de 1850. Coisa como você vai falar do Monteiro Lobato, quando Monteiro Lobato fez aquela série de comentários, a época era outra. A escrita era outra, então, em 1850 era um pensamento. Hoje é diferente. Exatamente, até posso tomar a liberdade aqui de seguir com a manchete, né? Por que o Marne citou essa questão do Monteiro Lobato? É a nova vítima, né? A vítima da vez da histeria coletiva do politicamente correto. Para a gente explicar exatamente o que aconteceu. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, a obra de Monteiro Lobato passou a ser de domínio público.
Passaram-se 70 anos, né, que é o período necessário para que os direitos autorais sejam todos dos descendentes do autor, no caso, os familiares de Monteiro Lobato. E aí o que acontece? Caindo no domínio público, você pode fazer a sua interpretação, pode pegar, modificar a obra. E o escritor Pedro Bandeira, que tem aí um certo posicionamento, né? Ele é um escritor reconhecido, já recebeu vários prêmios, como o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, o prêmio Jabuti, inclusive, da Câmara Brasileira. Exato. Ele é autor de alguns títulos muito bem vendidos, inclusive, né? A Droga da Obediência, O Anjo da Morte. Ele é o escritor, o autor da saga toda da Feiurinha, né? Ele é um escritor do Vitorino. Só que ele é mais uma dessas ferramentas aí propagadoras dessa loucura, né? A gente já viu recentemente, até o Atirei o Pau no Gato passou por uma releitura, né? Por um revisionismo. A letra agora mudou toda, é toda politicamente correta, é proibido atirar o pau no gato. Já não era ensinado o pau no gato. Então né, você tem a letra agora, eu fiz questão de tentar decorar, é ridículo, eu peço desculpas. Não devemos machucar caros não animais, atire o pau no gato, Totô, porque o gato Totô é nosso amigo, né? Gogô. Agora é assim? Agora ela é toda assim, porque, né... Você tá cantando bem. Tô, né? Dá um pouco de ridículo, assim. A dupla sertaneja Ana e Marconi. E aí termina com não podemos maltratar os animais e o miau e tal. E aí o senhor Pedro Bandeira, ele modificou a obra de Monteiro Lobato, né? Ele achou que ela era muito racista, a obra, e é esse problema desse anacronismo imbecil que a gente tem visto sendo praticado hoje em dia. Você faz hoje uma novela, ou uma peça, ou um filme retratando, por exemplo, o período da escravidão, você tem os críticos de poltrona, né, de Facebook, que olha lá, estão retratando aquele homem como um escravo. Sim, é lógico, você está fazendo o retrato de uma época, assim como na obra de Monteiro Lobato. E talvez a cena a situação mais patética da obra é que ele simplesmente retirou o Pedrinho da obra. Mas que barbaridade. Porque ele está empoderando as mulheres. Bom, ele é do empoderamento. É bom. Eu achei maravilhoso. Primeiro, a ousadia deste rapaz de querer modificar a obra de um autor como Monteiro Lobato. É de uma ousadia, de uma estapafúrdia sem tamanho. E pelos motivos... a gente até comentava fora do ar aqui, o Pedrinho nem era muito importante na história. Ele tinha lá, sabe, a obra já tinha... Mas como você tem a ousadia... em nome de uma histeria coletiva dessa bobagem do politicamente correto, querer mudar a obra de Monteiro Lobato. Pra quê? Pra quê? Qual é o objetivo? Você vai ganhar o quê? A palma de meia dúzia de rapaziada da Cidade Baixa ali, empoderada? Tirar Pedrinho da obra de Monteiro Lobato? O que passa na cabeça? Até porque inclusive empoderar... quem aplaude isso, né? Até porque empoderar excluindo já não empodera, né? Porque tu tá querendo empoderar tirando o tal do Pedrinho, digamos. Desconsiderando os homens. Como é que tu vai valorizar as mulheres desconsiderando os homens? Um depende do outro. Muito bem. O mais importante é que chegou a hora de você ter o seu Soul. É loucura da Kia Sun Motors. Kia Soul por R$ 79.990. Isso mesmo, de R$ 92.990 por R$ 79.990. É loucura mesmo. Design, tecnologia, conforto, desempenho e 5 anos de garantia. Kia Soul tem tudo o que você deseja em um carro. Quer ver? Retrovisor automático, câmera de ré, porta-malas com porta-objetos até no assoalho, acabamento impecável com bancos em couro, ar-condicionado digital, transmissão automática com modos de condução, volante multifuncional e multimídia de 8 polegadas. O Kia Soul tem tudo, gente. Kia Soul por R$ 79.990 é na loucura Kia Sun Motors. Kia Sun Motors, na Ceará 370 e na Ipiranga 8113, em Porto Alegre. Agora você vai ter o Soul. Dona Magda, pois não, na sequência do comentário que o brilhante que fez o nosso caro Marconi, eu vou contar uma pequena história de 30 segundos desse senhor chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato acreditava tanto no Brasil
que na sua época ele fez um empréstimo em dólares. O que aconteceu? Mudou a moeda, ele foi à falência. Perdeu tudo. Perdeu a tipografia, a gráfica, ficou devendo mundos e fundos. Foi um dos primeiros que eu soube que acreditou no Brasil da época, fez um empréstimo em dólares e faliu. Aí eu tô achando até que o Monteiro Lobato era feminista. Eu fui fazer uma pesquisa aqui dos personagens. Fiquei pensando quais são os personagens, né? Os principais. Narizinho, mulher. Dona Benta, mulher. Emília, eu acho que é a personagem principal, a tia Anastácia, mulher. Aí poucos homens aí, coitado do Pedrinho que já tá excluído. Aí o Visconde de Sabugosa. Que é milho também, eu adorava o Rabicó, né? Que é porco. O Saci Pererê. O Visconde de Sabugosa, que é milho. Mas é um milho. E a Cuca, que também é mulher, a Cuca, toda personagem importante. Não, mas você quer ver, olha o nível da histeria. Eu separei um trecho. Porque ele já foi acusado por casamento infantil, que era uma prática comum, porque a Narizinho ela vai até o Reino Encantado do Mar. Ela acaba se casando, tanto que tem um dos livros é Reinações de Narizinho. Então ele já foi acusado por bruxaria também por causa da Cuca, que a Cuca é uma bruxa. Ele já até houve uma petição para ser retirado das escolas porque acabava incentivando as crianças a praticarem magia negra. Então assim, o Monteiro Lobato mal sabia ele que ia causar... O próprio Harry Potter, ele está sendo proibido em muitas escolas no Reino Unido justamente por causa disso, porque eles acreditam que incentiva a bruxaria e foi criado um projeto para tirar eles das escolas. Não, eu separei um trecho que aqui, ó, por exemplo, tem um determinado trecho que diz: Dona Carochinha botou-lhe a língua, uma língua muito magra e seca, e retirou-se furiosa da vida a resmungar. A substituição foi: Dona Carochinha botou-lhe a língua, uma língua muito magra e seca, e retirou-se danada da vida. A palavra furiosa foi retirada porque ela é muito ofensiva. Olha, falando em retirar, vamos aproveitar que está chegando aí o verão. Você sabia que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação? Depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando excelência para um atendimento eficaz e garantido. O sistema de depilação é diferenciado, com cera natural e exclusiva. Elas possuem cabines individualizadas com depilação feminina e também masculina. Além disso, também executa a depilação egípcia, que é aquela que faz o uso de uma linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela enquanto eu falo. Ou, se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços. Então, o que está esperando, hein? Pelo 100, na Nilo Peçanha, Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Quem ia falar? O Thiago está dizendo aqui, Ruxa, que o Grêmio está muito perto de renovar com o técnico Renato Portaluppi. Confere? O Chicão com todo o conhecimento que ele tem, ele fez um levantamento, na verdade. O Renato adquiriu um tamanho que poucos clubes brasileiros têm o suporte para atender o Renato. No Rio de Janeiro, nós temos a realidade de 3 clubes em pré-falência e o Flamengo muito bem com o técnico português que trouxe, né? Então, ele está com o mercado do Rio de Janeiro fechado. E em São Paulo, que os clubes estão um pouco melhores, né? Porque os 2 clubes de Minas também com dificuldades, ele já teve passagem por lá como jogador nos 2 clubes, mas com muitas dificuldades financeiras, também não comportaria o coisa. Então fica restrito, né? O Palmeiras contratou agora o Mano Menezes, o Corinthians tem o Carille e o Santos também trouxe um treinador estrangeiro. São Paulo. Então, o São Paulo. Então o mercado estaria fechado. E ele tem, cara, o maior privilégio que um técnico pode ter, que é sequência de trabalho. O Renato entraria no seu 4º ano de atividade, com intimidade com a direção, com um plantel cuja base ele conhece e ele poderá trazer depois. Então, se ele for inteligente e tem se demonstrado ser, eu acho que ele dá sequência no trabalho. Olha aqui, ó, vamos voltar, não adianta, nós vamos e voltamos para o discurso do Bolsonaro. Foi o assunto. Magda, eu assisti o discurso. Bolsonaro foi muito bem. Ele precisava abordar os assuntos que são discutidos no exterior a respeito do Brasil de forma deturpada pela esquerda mundial. Ele foi duro. Respondeu às mentiras que são plantadas pela mídia. Beijos, Magda, vocês são 10. A Cléo de Santa Maria manda beijos a todos. O Alexandre Bittenbender fala o seguinte: a questão não é o discurso, que a meu ver foi perfeito, mas de que lado se está. Se Bolsonaro fosse da turma do Dr. Ruschel e da Ana, estariam eles eufóricos e aplaudindo. Diplomacia
era a Dilma saudando a mandioca e estocando vento. Abraço, Alexandre Bittenbender de Canoas. Eu preciso mandar um abraço para o Alexandre, porque como é bom a gente receber um recado com conteúdo, porque ele manifestou a opinião dele, educado, de bom humor. É isso que nós fazemos aqui, nós tentamos exprimir a nossa opinião, que às vezes o telespectador concorda ou não concorda, mas é isso, o debate cresce dessa maneira. Meus parabéns. Diante de tantas críticas, doutor Rucho, eu tenho uma recomendação para o senhor e para os nossos telespectadores, que também trabalharam o ano inteiro e agora é hora de pensar nas férias de verão. Sim. Olha, eu já agendei no Village Rosa, lá da Praia do Rosa, minha estadia no dia 7 de dezembro, que tem o Open Summer. Vai ter show, vai ter abertura da temporada do verão 2020. E eu recomendo aos senhores entrar no site, ou entrar no meu Instagram e dar uma olhadinha, fazer uma cotação e começar a se preparar, porque dá para parcelar e com certeza cabe no bolso de todos nós. E quando é que tu vai estar lá? 7 de dezembro. 7 de dezembro. Exato, dia já da semana é? Não, é sábado. Ufa, é sábado. Ufa. Olha aqui, ó. No antagonista, o juiz nega justiça gratuita a Lula. Lula pediu benefício da justiça gratuita em ação de danos morais movida contra o promotor Cássio Concerino, em São Paulo. Ele alegou estar preso e com bens bloqueados. O ex-presidente não queria pagar as custas processuais, calculadas em 2,4 mil reais. Lembrando que para ganhar assistência judiciária gratuita, a prova que o juiz tem que ser pobre, né? É a cópia do imposto de renda, onde ele tem uma renda com certeza que ele não preenche os requisitos, né? A justiça, a jurisprudência gaúcha aqui tem dado até para se saber, quem ganha até 5 salários mínimos tem direito à assistência judiciária gratuita. Muito bem. Os aniversariantes, Mário, de hoje. Podemos falar. Tá bem, querido? Eu estou bem. Que fiquem assim. Tu não tá assim, aquela coisa garbosa que tu é. Levanta esses ombros, sobe. Está meditabundo, né? Ó. Só tá vendo que ele tá me provocando. Mas é que tu só tá vendo. muito aborrecido. Não é a melhor postura na bancada. Ele sentou no lugar do Vitorino, eu sabia que alguma coisa iria acontecer. É a cadeira. É a cadeira do Vitorino. Bom, primeiro aniversariante é uma das figuras mais conhecidas da literatura americana do início do século passado. Ele, inclusive, foi personagem do filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que para mim é um dos melhores filmes que eu assisti, porque ele volta ao passado e mostra aquelas figuras fantásticas, não só das artes, mas de todas as artes, incluindo a música e a literatura também. Francis Scott Fitzgerald e a sua esposa Zelda, Dona Zelda, que era uma figuraça da alta sociedade. Scott Fitzgerald, como ninguém, soube mostrar a sociedade americana daquela época. O seu livro, O Grande Gatsby, foi um verdadeiro clássico transformado em filme e que fez um maravilhoso, um grande, estrondoso sucesso. Francis ou F. Scott Fitzgerald, o grande escritor americano de muito sucesso. Morreu muito jovem, com 40 e poucos anos. Ele era dado ao pouco de beber um pouquinho de uísque demais. O Ayatollah Khomeini, né, que foi o homem que fez a revolução teocrática do Irã, né? O Irã, tão falado hoje, antiga Pérsia. Muita gente tem ainda saudades do Ayatollah, não do Ayatollah, mas sim do Shah Reza Pahlavi, né? Que era protegido dos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos estavam em permanente lua de mel com a Pérsia, com o Irã. E essa mudança toda, essa teocracia que leva o pensamento dos iranianos para um lado diferente do pensamento americano. Outro aniversariante é a Linda McCartney, né, que foi casada com o McCartney. O Paul McCartney, né? Ela morreu também, ele casou e, evidentemente, ela era de uma família nobre que eu digo no sentido Eastman, que é uma família muito conceituada dentro dos Estados Unidos e que confeccionavam filmes em laboratório, Eastman Filmes e outros. Ela era dessa família consagrada. E esse eu vou falar com muito carinho porque é um dos maiores diretores, talvez o maior diretor do cinema espanhol, Pedro Almodóvar. Está de aniversário hoje, essa figura maravilhosa, fez muitos filmes espanhol, sim, Pedro Almodóvar, espanhol, uma figura maravilhosa. Ele fez filmes extraordinários mostrando as entranhas da alma espanhola. Os espanhóis que consideram um dos povos mais
mais viris, né? Porque o espanhol é de uma virilidade, de um nervosismo, de uma coisa fantástica. A mulher espanhola, o homem espanhol, eles são orgulhosos da sua nacionalidade, né? Sou espanhol em qualquer parte do mundo, eles sempre falam isso. Basta você ouvir as músicas ou então ir às cidades espanholas belíssimas, de Granada até a bela Madrid, ou Toledo, que foi a primeira capital de Espanha. Depois, Sheila Carvalho. Você gosta da Sheila Carvalho, senhor? Tem um apreço pela matéria. Pela matéria física. Matéria física da... O tema, né? Não, pensei que era matéria mesmo, matéria, o corpo. O sentido de tema, que são a gente tem pensamentos mulheres e matéria. Que trabalham o corpo, mulheres que trabalham o corpo. Juliano Casarré, né, que é gaúcho, né, ator. Juliano Casarré é novo, é jovem, está completando 39 anos hoje, o Juliano Casarré. E finalmente a Juju Salimene, também gaúcha, né, modelo, dançarina. Da mesma espécie. A Juju Salimene não trabalhou aqui na TV Pampa, a Juju? Fez o... Como é que é? O Estúdio Pampa na TV. O Estúdio Pampa. E mostrava os seus predicados. Hoje ela é fisiculturista. Muitos predicados, essa moça. Sim. Encerrados os aniversariantes. Pois não, senhor Marley. Olha aqui, ó, uma coisa, hoje nós tivemos 2 acidentes em lugares até relativamente perto da gente, né? Um caminhoneiro atropelou uma pessoa e atingiu algumas casas, isso em igrejinha. Ele acabou atingindo as pessoas e ele também morreu. E fora isso, uma família que veio ao Rio Grande do Sul para o enterro do pai e quando voltaram para Florianópolis, numa estrada nossa, morreram. Sofreram um acidente, morreu a mãe, a viúva, morreu o filho e a irmã está muito, muito, muito mal no hospital. Então, assim, o que está acontecendo com essas nossas estradas, hein, com as pessoas? Sabe? Silêncio, porque não tem uma sabe, uma coisa, olha aqui, ó, o caminhoneiro morreu porque ele perdeu o controle do caminhão, atropelou um idoso, atingiu 2 casas em Igrejinha. O caminhoneiro foi identificado como Daniel Rodrigues Reis. O acidente ocorreu por volta das 17 horas. O idoso, de 72 anos, era morador de uma das residências que foram atingidas. Dona Magda, os caminhoneiros, eu vou falar em tese, não um caso concreto que não conheço, até para que não se particularize. Mas a grande questão dos caminhoneiros é os rebites, né? É a necessidade de cumprir uma carga carga horária amazônica. Né? Tu sai lá do Nordeste, tem que chegar aqui em X horas e já carrega e já tem que voltar. E o ser humano ele tem as limitações. E é muito difícil que o caminhoneiro ele consiga se educar para trabalhar 10 horas, por exemplo, como se exige, ou 8 horas no caminhão, né? Não, ele vai tocando, porque o ser humano tem aquela sensação de terminar, e quantos mais fretes ele fizer, mais ele consegue pagar. Pois não. Perdão, Ruxo, só complementar a tua informação, não só em relação ao autônomo, eu trabalhei numa empresa, numa transportadora, que começou a gente ver, o alarme disparou quando o seguinte, o site da transportadora começava a dar o tempo. Por exemplo, se você fizesse a sua mudança daqui para o Rio de Janeiro, o site apresentava lá que a sua mudança chegava em tantas horas. Só que se você botasse isso no Google, por exemplo, né, usando o método mais simples, era quase 2 ou 3 horas a mais. Então você tem as empresas também vendendo para clientes uma realidade que não existe. E com punições severas ainda em relação ao funcionário, se ele não cumprisse a meta essa em questão. Então você tem ali viagens, por exemplo, eu me lembro de uma que foi muito marcante, que era daqui para Salvador, em que o cidadão tocou direto. Foi uma das ações trabalhistas lá que deu uma confusão danada, direto para poder cumprir o que o site vendeu para o cliente de que chegaria porque se tu não fazes nada, existe uma média distância que tu calculas, né? Porque como tu não pode, os caminhões têm limitação de velocidade, né? Para tu fazer nesse período só um número X de horas que está muito além de qualquer controle normal, assim, né? Desumanamente além. A gente chegou à conclusão que não há como você cumprir isso.
isso. Nem se fosse um caminhão autônomo, que só ele fosse, não tem como cumprir esse horário. E aí você... Né, as tragédias começam. Fora as distrações que hoje a gente tem, que uma delas, e eu acho que a pior delas, é o telefone celular. Quantas vezes as pessoas se perdem nas estradas porque vão dar uma olhadinha no celular. Eu vi uma campanha muito interessante que mostrava... A campanha era a seguinte, reuniu alguns jovens e perguntava se eles usavam celular durante o trânsito. E o porquê que eles usavam o celular, para justificar o uso do celular. Aí um dizia, minha mãe precisa falar comigo, então eu uso o celular quando eu paro na sinaleira. O outro, não, mas de vez em quando eu publico alguma coisa importante, eu preciso saber o que é... E outros pensavam, mas por que eu tenho que usar o celular? Porque não tem resposta, não tem uma justificativa que te faça usar o celular no meio, na hora que a pessoa está dirigindo. Mas é uma coisa que acontece, a gente não pode negar. E a campanha, depois disso, depois dessa entrevista, cada um deles recebeu uma menina que andava toda tortinha, coitada, e ela sentou na frente de cada um deles e ela disse assim, eu reaprendi a andar e eu reaprendi a falar. Tudo isso porque um dia eu estava atravessando a sinaleira e o caminhão perdeu o controle porque ele estava olhando o celular. Meu Deus. E ele me atropelou. Então, assim, daí, claro, todos eles, a primeira reação é assim, um desculpa, eu também usei, eu também poderia ser o caminhão que te atropelou. Verdade. Né? Se colocando no lugar do motorista e da própria vítima e tudo mais. Porque ninguém quer atropelar ninguém e ninguém pensa que isso pode acontecer. Mas a grande realidade é que a distração do celular pode sim machucar muita gente, pode matar outras Carla, eu quero te acrescentar você sabe que eu concordo com isso em gênero e número, sou contra falar ao celular, mesmo que seja no viva voz ou que seja com alguma coisa no ouvido. Não dá, a gente se distrai, não adianta. Eu já contei aqui uma experiência, Marco, que você sabe que eu invariavelmente estou de moto, né? Muito mais de moto do que de carro. E comecei a levar aquelas batidas, tu tá parado e o carro... Daquela encostadinha. Daquele empurrão, tu toma aquele susto. É distração, porque tem gente que arranca, cara. Então, eu passei a ter um cuidado na parada de arrancar antes do pessoal e controlar de só ficar parado quando eu já vi que o que está atrás de mim parou, porque as pessoas arrancam por sensor também. Ela tá aqui, os carros arrancaram, eles arrancaram, mas tu não saiu da frente ainda. E com câmbio automático facilita ainda mais isso. Você só vai tirando o pé e vai embora. Então, eles percebem o movimento lateral, não porque estão olhando. Sensitivo, estão olhando, e aí tu recebe aqueles empurrões, Isso aí vem comprovar um pensamento do Dr. Freud. Eu adoro citar o Dr. Freud, eu sou apaixonado pelos escritos dele. Ele diz o seguinte, não existem acidentes. Não é acidental. Não, sim, mas os camaradas têm que bater. Tem alguma coisa. Não existem acidentes. Dr. Freud, um abraço. O cara dormiu na direção, ou o cara se distraiu com som, ou o cara se distraiu com a criança acidente de aviação, uma série de fatores. Eu venho pra cá, né, pra Rede Pampa, eu faço Zona Norte, Zona Sul, por volta de 5 horas da manhã. Por exemplo, não era proibido beber em loja de conveniência e sair com o carro? Era. Aonde? Aqui? Então tem que avisar. Parece que tu não pode beber dentro da loja, fora do loja. É isso, dona Maria. Porque tu pode comprar. Mas isso, a pessoa pode comprar. Isso é engraçado. Tu pode até correr a pessoa do perímetro do teu posto de gasolina, mas se ela ficar lá na frente... Madrugada de quinta pra sexta e sexta pra sábado é uma aventura vir pra cá. É assim, porque você tem algumas casas noturnas que também, na frente delas, dane-se. Carro parado assim, carro parado lá, cidadão parado, zigue-zague no meio da rua, você tem uma cidade que é virada em buraco, você desvia de um e cai em outro, né? Então você está tomando esse certo cuidado, tem que lidar com um cidadão que está pouco se lixando. Existiu aí como quase tudo aqui, né? Nasce olha, aconteceu uma tragédia, vamos cuidar. Aí cuida segunda, terça... Aí na quarta já não precisa cuidar tanto mais. Mas aí eu digo que deveria ter alguma espécie... Hoje é bem fácil de criar, eu digo até métodos, porque hoje o que tem de gente que faz selfies, ou faz vídeos, ou conversa com seus seguidores... Dirigindo. Em certa oportunidade eu estava indo para casa de uma amiga e eu estava dirigindo assim tranquilamente, e daí eu vi uma menina que estava zigue-zagando. Falei, bom, você está embriagada. Falei, por óbvio.
ela estava, tipo assim, com uma mão no volante, o flash da câmera frontal ligado, conversando e gravando vídeos e não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, essa pessoa não tem a mínima noção. E eu te digo o seguinte, se ela se estopora sozinha, o problema é dela. É um favor. Agora, e eu atrás, né? Nunca é sozinha. Né, tu sempre pega alguém, tu sempre leva alguém junto, né, Mário Barcelos? É verdade. E tenho dito, né, Mário? Tenho dito, né, Mário? Eu tô olhando esses lindos óculos aí. Sim, tá. Isso é outro assunto. Eu acho que assim, ó, é mal de cadeira. O Marconi tá representando ali o Vitorino e o Mário Chicão. Dona Mário, eu queria dar uma pequena notícia sobre o bolo, né? Sobre o trampo que foi feito, não Trump, o trampo que foi feito bolão? Da ONU, os países ricos que ficaram de ajudar as florestas dos países pobres. Sabem quanto está o calote? 2 bilhões e meio de dólares. O dinheiro não foi entregue à ONU. A ONU reparte esse dinheiro com essas nações do mundo. 2 bilhões e meio de dólares. Aí está. Onde está esse dinheiro? Por que não devolveram? Agora, na hora de cobrar, cobram. Por quê? E a Indonésia está em chamas lá, com o céu vermelho. Completamente tomada em chamas. Cadê a preocupação? Não tem preocupação nenhuma. Por falar em chamas, posso trazer um assunto? Podes. Porque eu trouxe a matéria em janeiro sobre a preocupação referente ao Nordeste de ataques criminosos, onde estavam queimando coletivos, locais institucionais, e isso está voltando a acontecer. Só nesse final de semana foram 28 ocorrências relatadas, pessoas que tiveram ferimentos graves, inclusive motoristas que estavam no exercício da sua profissão. Um deles teve a perna queimada e também o braço, porque a porta emperrou, ele não conseguia sair. 4 pessoas já foram presas. Lembrando que quando isso aconteceu em janeiro, a Força Nacional foi enviada até as cidades, está acontecendo no Ceará. Fortaleza é o principal foco dessas ações, e mais uma vez por disputa de facções na cadeia. Isso é o mais extraordinário, porque eles estão presos, estão por essas lutas e por essa situação de território, de um estar sendo separado de uma facção enviada por um presídio de domínio de outra. Então eles estão coordenando essas ações mais uma vez e está preocupando bastante. Provavelmente ao longo dessa semana teremos novas informações relacionadas a isso, porque está muito preocupante. As pessoas mais uma vez estão sendo, além de estarem com medo, elas estão sendo prejudicadas, porque só hoje em Fortaleza a gente teve uma diminuição de 70% a 80% da frota de ônibus que estava circulando na cidade, pessoas que tiveram dificuldades enormes para conseguir chegar até os seus locais de trabalho. Então vem preocupando bastante, porque é recorrente, é a segunda vez no ano que esse tipo de ação está acontecendo. E só para complementar, indo trabalhar, não estão conseguindo, algumas empresas, elas assim, as pessoas chegaram, mas no geral não se conseguiu trabalhar, porque era a mãe preocupada com o filho na escola, era o retorno, como é que ia ser, porque algumas linhas só circularam hoje com escolta. Uma revenda de carros teve 31 veículos queimados lá num ataque que ocorreu, eu não sei se foi hoje ou ontem, mas eu acho que foi hoje. Ou seja, esse prejuízo ainda é muito maior, e é uma negociata do Estado com a criminalidade. O Ceará vive uma realidade terrível, a dona Ana lembrou de janeiro, e agora estamos com outra, é que Ceará foi o primeiro enfrentamento do crime no Rio. Vários saíram do Rio, foram acuados e se estabeleceram, não me perguntem por quê, pelo Ceará, ou quem conhece Fortaleza sabe por que é tão bom estar lá, né? Mas o crime se deslocou para lá, eles têm os mesmos requintes, a mesma organização criminosa das milícias e do próprio tráfico do Rio de Janeiro. Pro turismo, porque as pessoas não conseguem mais circular em locais assim que deveriam, né, ser seguros. A pessoa vai lá querendo curtir as férias, as pessoas estão desesperadas, não querem cancelar os seus pacotes, não querem ir mais para a cidade. A gente fala, é um prejuízo também para esse lado econômico que movimenta muito do Ceará. E deve ter aumentado também os seguros, né, porque os seguros em relação lá virou uma zona de risco, né? As seguradoras devem ter potencializado seguro de automóvel, seguro de ônibus. Não, e agora estão redirecionando até veículos do município, do estado. Então isso está prejudicando bastante, porque 2 desses veículos que foram incendiados, eles eram responsáveis por fazer a distribuição de água para zonas sem acesso à água potável, e também um era relacionado ao esgoto, para fazer esse trabalho de recolhimento de lixo e também de resíduos. Então tudo isso está prejudicando também a vivência dessas pessoas que às vezes não conseguem ter água, não conseguem ter a limpeza do seu bairro por causa disso. E o mercado imobiliário também, desde janeiro até agora, agora com esse agravante, são imóveis que desvalorizaram determinadas pessoas, não só imóvel à venda, né, que foi erguido, mas
imóvel de pessoa que comprou por 300 mil e hoje o seu apartamento está valendo 100. É triste e complicada a situação. Dona Magda, quero complementando aqui, entrou em greve o serviço do Poder Judiciário, o Poder Judiciário entrou numa greve que envolve a todos nós. Eu sempre digo, justiça que é tardia não é justiça, e fico pensando, eu tenho amanhã uma sustentação oral no tribunal às 9 da manhã, chulhando que ela saia, porque às vezes... Chulhando que ela sai. Porque tu espera às vezes um ano para que o processo seja julgado, e aí quando vai chegar o dia tá a greve, e aí ele vai ser transferido, não é para 2 dias depois ou para o primeiro dia, não, porque como as pautas já estão agendadas para os próximos meses, tu vai lá para o fim da fila, né? E a gente então se preocupa, então que se encaminhe. A razão dessa greve? A greve é de prazo indeterminado, estão brigando por uma questão de carreira, da carreira do serventuário da Justiça, do Poder Judiciário, é uma questão que não é simples, não é reivindicação salarial, mas sim estamos com as imagens do foro lá. Então me preocupa muito, porque a paralisação já está com 70% de adesão. Há uma regra, a regra da greve, que exige 30% de comparência dos funcionários, que o setor grevista organize a comparência de 30%, mas a gente se preocupa muito que, como eu disse, né, às vezes as pessoas esperam anos para receber a sua justiça, e isso aí procrastina e atrasa todos os processos. Magda, tem um grupo de deputados aqui que está tentando uma movimentação, já deixaram bem claro que não é a bandeira principal deles, que querem escutar o governo para saber o que o governo acha a respeito da possibilidade de voltarem a vender bebidas alcoólicas dentro dos estádios. É uma proposta diferente da proposta que foi apresentada, ela tem restrições ainda não determinadas, mas no número de copos, no tamanho do copo. A justificativa deles é que a Brigada não apresentou, e eles se disseram amigos da Brigada e respeitosos quanto ao trabalho da Brigada, mas que a Brigada não apresentou os índices de melhora de violência e tudo mais para esse grupo. Bem pelo contrário, as pessoas ficam do lado de fora, em locais ermos, em locais escuros, bebendo, e também entram bêbados, trêbados, né? Porque daí bebe, porque não pode beber lá dentro. Como é que bebe? Bebe, sem fim. Mas bebe. E aí tem tumulto na hora de entrar no estádio, aí não tem como fazer direito à revista e tudo mais. Então, eles entendem que se incentivassem as pessoas a entrarem antes no estádio para ali consumir a bebida alcoólica de uma forma organizada e também com limites, seria melhor. Seria melhor que nós pudéssemos ficar mais tempo com você, mas urge o tempo, nós temos que ir embora, você tem que dormir, nós também. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.